Bom, parece que toda essa repercussão dessa nova PL da misoginia foi tão grande que parece que essa lei foi enterrada pelo Senado dos Deputados e, ao que aparenta, parece que não vai ser entrada em votação nesse ano. Mas aí eu te pergunto, o que será que aconteceu para um projeto esfriar tanto desse jeito? Será que é uma questão da política? Ou será que as pessoas entenderam e discutiram tanto nas redes sociais e a mídia começou a dar um destaque maior e enxergaram que essa nova lei, essa nova proposta tem tudo, menos a ver com as mulheres? Acabei de receber uma excelente notícia aqui. Hoje, na reunião de líderes, ficou decidido que o PL da misoginia não vai entrar esse ano, até pelo menos a época das eleições. O que isso significa? Isso significa que a gente é contrário às mulheres, que a gente quer que mulheres sejam agredidas, mortas. Claro que não. Até mesmo porque esse PL não tratava a respeito disso. Já que eles viram, né, que a nossa pressão e alcançar as pessoas com a verdade, mostrando que esse PL nada tem a ver em defesa das mulheres, mas pelo contrário, controlar aquilo que pode ou não ser dito, obviamente eles recuaram porque sabiam que a gente iria enterrar esse projeto na Câmara. Então, praticamente ele já está enterrado, né? Porque eu acho muito difícil mesmo que esse projeto venha em pauta, porque as pessoas ficaram sabendo da verdade. Mas antes de eu colocar meu ponto de vista sobre tudo isso, não se esqueçam do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória, qualquer coisa assim do tipo, como açaí, pão de queijo, e também dando a sua opinião sobre isso, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir seu comentário. E também no final do vídeo tem uma proposta para você, se você quer mudar de vida esse ano e gerar renda da sua própria casa. Bom, para você que não está acompanhando desde o começo, que essa nova lei foi aprovada pela Câmara dos Senadores, que teve uma grande repercussão toda, até na questão do trabalho, interação com as mulheres, isso, aquilo, que várias pessoas começaram a fazer vídeos, colocando pontos que essa nova lei tem muita subjetividade, que qualquer coisa pode ser considerada misoginia, como uma simples fala do Neymar num jogo que ele falou que o juiz acordou de Chico, uma questão que você fala que a mulher tá com TPM pode ser considerado misoginia, interação simples com uma mulher já tá colocando como misoginia, até gabinete individual, que a primeira-dama falou em uma entrevista, é considerado algo machista e misógino. Então, como essa proposta de lei surgiu com o objetivo declarado de combater a misoginia, ou seja, né, atitudes de desrespeito ou preconceito contra mulheres, até aí ninguém discute, né? Proteger as mulheres é essencial. Mas o ponto que começou, que eu falei para vocês anteriormente, que ainda está gerando debate, é que não é objetivo. Tem uma coisa que define o que realmente é misoginia, uma coisa mais objetiva e não de uma subjetividade ampla. E, na minha opinião, uma das hipóteses mais comentadas é a pressão popular. Quando um projeto começa a gerar muita discussão, muita crítica, muito debate público, né, os políticos naturalmente ficam mais cautelosos. Ainda mais agora, né, nesse período de eleição, próximo da eleição, porque, cara, a realidade é que ninguém quer comprar uma briga com uma opinião pública nesse momento. E aí a gente começa a entender que existe um fator que é a repercussão midiática. O assunto saiu do meio político e foi para a internet. Vídeos, debates, comentários, e quando isso acontece, o controle da narrativa muda completamente. E na minha visão, e isso é importante deixar claro aqui, o que pesa muito para esse projeto perder tanta força foi justamente a reação das pessoas. Não foi algo silencioso, não foi algo assim que a população aceitou numa boa. Por quê? Teve debate, teve vídeos, teve especialistas falando, teve advogados falando, teve gente a favor e contra, e principalmente teve muita gente tentando entender o impacto real disso. E quando um projeto começa a ser analisado mais a fundo, surgem exemplos práticos. E foram esses exemplos práticos que as pessoas começaram a falar, né, em debates, isso, aquilo, que possivelmente poderia acontecer e que depois aconteceram, aí o jogo começou a mudar. Porque eu posso até citar a minha pessoa. Eu falei no primeiro vídeo a respeito quando essa nova PL foi aprovada pelos senadores, que poderiam haver mulheres mal intencionadas que usariam essa lei em qualquer situação que nem ao menos tivesse uma mulher em específico envolvida. E depois aconteceu isso, não demorou muito tempo. A fala do Neymar acho que é a que mais repercutiu, que ele falou que o juiz parece que acordou de Chico, aí teve várias mulheres, várias pessoas que defendem essa lei de um certo lado político, que vocês sabem muito bem, falando que a expressão que ele usou é uma expressão misógina, é uma expressão machista, isso, aquilo, sendo que é uma expressão que todo mundo usa, até as próprias mulheres usam. O outro exemplo prático foi quando um homem simplesmente perguntou para uma mulher se ela era casada e ela já fez um vídeo nas redes sociais dizendo que o cara foi misógino, isso, aquilo, que chamou uma pessoa pra ir junto com ela, que ela ficou com medo e tal. O outro ponto que eu levantei também, e depois uma mulher que é criador de conteúdo já falou que já estava acontecendo isso, que foi uma alta demissão de mulheres no mercado de trabalho, o medo do empresariado sobre contratar mulheres, que como essa lei é colocada como imprescritível e inafiançável,
A qualquer momento pode ser instaurada uma investigação sobre algum fato que aconteceu, que ela falou que foi um ato misógino na empresa, ou o chefe dela, ou até mesmo uma conversa entre amigos da corporação, pode acontecer a qualquer momento, e como é imprescritível, não tem limite de tempo, e inafiançável, então não tem como você pagar uma fiança para tal, e isso já começou a reverberar no mercado de trabalho. Vários empresários mandando mulheres embora e contratando homens no lugar delas. E casos e mais casos de expressão do dia a dia começaram a ser discutidas, com possíveis enquadramentos com misoginia, situações comuns sendo reinterpretadas de uma forma mais rígida. E aí a preocupação começou a crescer. Será que isso poderia abrir espaço para interpretações amplas demais? Então, é só pensar um pouco comigo. Se uma lei que depende muito da interpretação de quem analisa, ela pode ser aplicada de forma diferente dependendo da situação, da pessoa ou até do contexto político. E isso, naturalmente, gera insegurança, porque ninguém quer viver no cenário onde não sabe exatamente o que pode ou não dizer. E outro ponto importante que apareceu nas discussões foi o seguinte: será que esse tipo de proposta ataca a raiz do problema? Porque sejamos sinceros aqui, quando a gente fala de proteção real às mulheres, existem medidas que costumam aparecer com frequências em debates políticos e praticamente na opinião de várias pessoas, como por exemplo assim, a melhoria de investigação de crimes, a punição mais severas para esse tipo de ato, sabe? Prisão perpétua ou coisas mais, né, que eu não posso nem falar aqui. Um sistema de acompanhamento desses agressores, colocar na ficha, colocar cadastramento, fazer um cadastramento desses agressores. E é como que nem nos Estados Unidos tem, né? Os caras, que tipo de crimes que você sabe muito bem, tem o cadastramento, sabe onde que o cara mora, onde essa pessoa reside, né? Para tanto uma questão até de segurança daquela comunidade que ele está inserido, que sabe que tem um agressor naquele ambiente, a redução da menoridade, tudo isso, na minha opinião e de várias pessoas, que seriam com maior efetividade para proteger as mulheres. Também proibir saidinhas aí em datas comemorativas, que isso que mais pega. Às vezes o cara tá preso por fazer aquilo que justamente que a esquerda em específico fala, que é misoginia, isso, aquilo, que ele foi preso, mas eles não colocam leis, não fazem proposta para proibir a saidinha dessas pessoas que eles tanto defendem, entende? Ou seja, em outras palavras aqui, ações mais diretas e mais objetivas. E essas medidas que mudam a realidade na ponta, na rua, no dia a dia, é de fato uma proposta real e objetiva, mas em vez disso, eles querem criminalizar uma opinião, uma piada, uma interrupção da fala de alguma mulher ou qualquer coisa assim que na cabeça delas pode ser considerado misógino. E por quê? Porque é mais fácil você controlar o que as pessoas fazem e dizem do que resolver a segurança pública do país. E um adendo aqui, gente, não se engane pelo fato dessa pele ter sido, entre aspas, enterrada, que não significa que ela foi engavetada, né, para sempre, como eu disse no começo. E isso é uma questão mais de uma estratégia eleitoral, né? Eles sentiram o cheiro do queimado e recuaram para não perder voto, que a gente sabe que é isso que na verdade aconteceu. O risco que eu vejo é que, passada essa eleição, ou com um substituto ainda mais amplo, com mais subjetividade ainda. Sabe aquela tática de mudar o nome, colocar umas palavras bonitas, mas manter a essência da censura, uma autocensura, que é isso que essa nova lei está sendo homologada praticamente? Eles podem ampliar ainda mais a subjetividade para que qualquer crítica, qualquer ação, qualquer coisa seja considerado um crime inafiançável e imprescritível. Aí eu deixo uma observação aqui para vocês, para ficarem de olho pós a eleição, pós outubro, e até, se não for esse ano que vem, depois do carnaval, quando a poeira começar a baixar, quando ninguém começar a tocar mais nesse assunto, quando essa pauta quente começar a não ter mais discussão, aí a vigilância tem que ser mais constante, porque é que nem aquela frase dita popularmente: o brasileiro esquece as coisas muito rápido. E como a gente já viu um reflexo dessa lei, que ainda não foi nem sancionada pelo presidente, já está dando uma repercussão toda e casos e mais casos de situações que já estão sendo enquadrados como misoginia. Se a gente não prestar atenção, não ficar antenado nessa pauta toda, não será apenas uma lei, mas sim uma autocensura, uma censura velada. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Mas enfim, essa foi a notícia de hoje, essa foi a minha opinião sobre tudo isso, e eu quero saber de você. Você concorda ou discorda, ou tem alguma coisa a acrescentar que eu não falei aqui? Fique à vontade para deixar a sua opinião no comentário. E também, como de costume, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês podem me ajudar a manter mais constância na publicação dos vídeos, que as formas de contribuir está tudo aqui na descrição, os links estão tudo aí para você acessar, tem a vaquinha, tem o Apoia-se, pode também ler o QR Code que sempre está aqui no canto dos vídeos.
e também da forma grátis, deixando seu like, comentando, hypando o vídeo também se você está no seu celular e também se inscrevendo no canal. Ah, e antes de você sair, eu tenho aquele recado que eu queria falar pra vocês no começo do vídeo. Você já percebeu que trabalhar muito hoje não garante mais nada? Tem gente estudando por anos, se formando e no final tá desempregado ou ganhando mal. Agora deixa eu te mostrar um outro caminho. Hoje tem gente comum, sem formação, fazendo dinheiro pela internet, simplesmente criando artes no Canva. Não é nenhum absurdo, tem empresas, lojas, perfis no Instagram, todo mundo precisa de design o tempo todo, mas a maioria não sabe fazer e paga muito bem, por isso você precisa conhecer o Canva do 0 ao 5K. Você vai aprender não só a mexer no Canva, você vai aprender como transformar isso em renda de verdade, criar artes que vendem, montar um portfólio, encontrar clientes, cobrar pelo seu trabalho e fechar serviços. Você pode usar isso como uma renda extra ou até transformar num negócio digital. E o melhor, o acesso é vitalício, então se você se identificou, é só escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link fixado nos comentários. Mas não deixe para depois, porque quem começa antes sai na frente de todo mundo.